Vamos lá, Caio. Por que de fato Jesus chorou sangue? Qual foi o estresse orgânico para chegar a sair sangue dos olhos dele? Medo da morte, Caio? Aí já não é orgânico, né? Bastava ele dizer assim: qual foi o estresse que fez Jesus suar sangue? Porque não é orgânico. O orgânico, meu Deus, foi a conjunção. É que ele fala estresse orgânico. Foi a conjunção das dinâmicas psíquicas que produziram, e foram muitas dinâmicas psíquicas, que produziram aquele estresse que provocou o chorar de sangue, o suar de sangue. Não é? O texto bíblico não diz que Jesus chorou sangue. O texto bíblico diz que Jesus suou sangue. Ah, tá. Suou. E não é um fenômeno único. A história da humanidade relata vários episódios de pessoas que, em extremo estresse, suaram sangue nas suas agonias. Existem mais ocorrências. Como eu abriguei na minha casa, na casa dos meus pais, uma menina cujo nome eu não vou dizer, me lembro dela perfeitamente. Ela, se eu estou com 63, ela deve estar aí com os seus 70 anos de idade atualmente. E que chorava sangue. Chorava sangue. Nossa. Depois de muito tempo que a gente foi descobrir que ela fez dezenas de abortos de padres. Ela era uma servente num monastério. E aí os padres começaram a abusar dela. E ela fez muitos abortos, inclusive assassinou alguns filhos que nasceram. Ela esgoelou. Esgoelou no banheiro. E aí fugiu de lá depois de muito tempo. Acabou que chegou no Rio de Janeiro numa comunidade. E eu a conheci lá, eu fui pregar, estava pregando isso em 1975, nessa comunidade no Rio, quando me apresentaram essa moça, dizendo que ela tinha uma super possessão demoníaca que ninguém conseguia ajudar. Aí eu a peguei e a levei para casa em Manaus. Eu era muito doido naquele tempo. Para casa do meu pai e da minha mãe. Você levou a mulher para lá? Levei. E ela chorava, saía sangue. Era um negócio assim dantesco. Nossa. Mamãe um dia, sozinha com ela de madrugada, viu os grunhidos dela e foi atendê-la. Mamãe disse: olha, meu filho, se eu não fosse uma mulher corajosa e de fé, eu teria saído correndo. Eu nunca vi nada mais espetaculosamente horrível. Aquela mulher esquálida, com aquela cara de O Chamado 2, na cama, com aquela saiona branquela, tudo manchado de sangue, escorrendo borbotões de sangue pelos olhos. Até que, com muita conversa com ela, eu vi que não era demônio. Eu vi que era uma condição de estresse. Uma culpa, né, cara? Brutal. Imagina a culpa dessa mulher. No dia que ela me contou e chorou, interessante, no dia que ela me contou, ela não chorou sangue, nunca mais chorou sangue. No dia que ela confessou os seus pecados. Ela abriu a represa. Deixou vazar. Chorou. Eu digo, vai já pingar sangue. Porque lá em casa, qualquer choro dela vinha com sangue. E agora não. Ela chorou, era o choro de quem estava sendo liberta, aliviada para sempre. E ela continuou conosco mais um período, acho que quase um ano, até que nós a enviamos, se não me engano, para Cuiabá, para um lugar assim onde ela queria ir. Ela escreveu muito tempo, dando só notícias boas sobre ela. Onde o perdão de Deus se instala, essas coisas acabam. Mas respondendo à pergunta do rapaz, era uma conjunção, meu filho, não era medo da morte. Escreve aí no meu portal: Jesus estava com medo de morrer. Eu já preguei tanto sobre isso, sobre a história do passa de mim esse cálice. Já virou música essa minha frase. Pai, não me salves da cruz, mas me salve para a cruz.
Há 25 anos atrás, o Sérgio Barata me ouvindo pregar isso, porque tem 512, Jesus estava com medo de morrer. Hein? O Sérgio Barata me ouvindo pregar isso e dizer que Jesus estava dizendo: Pai, não me salves da cruz lá no Getsemane, mas dá-me forças, salva-me para a cruz. Aí o texto de Hebreus capítulo 5 diz que nos dias da sua agonia, bota aí também Hebreus 5, meu querido Gabriel, nos dias da sua agonia, no meio de angústias, lágrimas, dores, isso e aquilo, Jesus 53. Orando pediu àquele que poderia salvá-lo da morte. E lá diz, no que foi atendido. Ora, ele estava se referindo a salvá-lo da morte ali, porque Jesus achou que iria morrer de agonia no Getsemane. E não é medo da morte, filho. Se Jesus é quem você ou eu, não sei sobre você, mas quem eu creio que ele é, ele estava experimentando a convergência da dor de todos. É a completação existencial intensa da experiência do inferno de todos, da agonia de todos. Ele levou sobre si a agonia, a dor, o pecado de nós todos. Nós todos. Veja lá também Isaías 53, onde o tempo todo eu falo dessa convergência. Então ele, depois de... o coração dele estourou. Não está escrito no Novo Testamento, mas tem um sintoma médico. Quando o soldado romano furou o lado dele, esquerdo, saiu sangue e água. E eu já vi, no passado eu me interessava muito mais por isso, quando eu tinha 25 anos, 24. Depois tudo foi virando meio besteira. Mas, fisiologicamente falando, eu vi vários especialistas dizerem que aquilo era sintoma de alguém que tinha tido um coração que explodiu, porque as outras alternativas não combinavam com ele. Ou ele tinha que ter pleurisia, um cara que sofria de água no pulmão a vida inteira e não conseguiria dar 2 passos. Ao invés de andar com aquela força brutal de sobe monte, desce monte, vem para lá e vem para cá, para todo lado. Ou a segunda possibilidade, ele era um indivíduo que tinha um grave problema respiratório e, portanto, não combinava também com toda a dinâmica da vida dele. Com as ações. A única outra alternativa, que era convergente para os especialistas, é o coração dele explodiu de dor. Foi um infarto que explodiu o coração dele. Então a gente não está falando de uma mortezinha, não é de Tiradentes. Tiradentes. Não a gente está falando daquele que se tornou o nervo de todos os universos, de todas as convergências. E o pedido não é me salva da cruz, é me salva para a cruz. E se você ler as muitas coisas que eu já falei sobre isso, falei de novo agora nessa viagem a Israel, lá no Getsemane, cuja mensagem será disponibilizada ainda essa semana para todo mundo que quiser adquirir os links, entrar no ambiente e assisti-los todos lá, tá bom?